Palavra Nerd. Speed Art. Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos. O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de Speed Art aqui no canal do Palavra Nerd. E hoje nós vamos fazer um personagem que está em muito destaque hoje em dia, né, na internet, principalmente por causa da sua controversa representação no filme novo da DC do Suicide Squad, né, que tem essa turminha de vilões sendo contratado pelo governo para fazer coisas mais ou menos não exatamente morais. E o Coringa pra mim sempre vai ter uma imagem na minha mente, e ela não é o Heath Ledger, ela não é nenhum Coringa do filme, é esse Coringa da versão animada do Batman. Mais em especial uma dessas últimas versões dele. A primeira versão do Batman era esquisitíssima, e depois ela continuou ficando um pouquinho estranha, aquele que tinha um olhinho preto e só uma bolinha branca. Mas esse daí pra mim é a representação definitiva do Coringa, e a voz dele é a melhor, principalmente em inglês, né? Em português já era divertidíssimo, mas em inglês o Mark Hamill, que é o ator que faz o Luke Skywalker, que é no mínimo esquisito, né? Porque aqui o Luke é o cúmulo da bondade e da inocência, né? E o Coringa é o exato oposto disso. Eu sempre achei a voz do Mark Hamill uma das melhores. Ele também fez a voz do Coringa em alguns jogos daquela série do Arkham, e também parece que tá confirmado agora que ele foi contratado novamente, que ele foi chamado pra fazer a voz do Coringa na versão animada que estão criando aí, que a DC tá fazendo, da Piada Mortal, né, do The Killing Joke, que é uma das graphic novels do Batman mais aclamadas e mais conhecidas, porque ela é muito focada também no Coringa. Ela dá um monte de detalhes sobre o background dele, o que ele era, como é que ele fazia, que ele era um artista de stand-up e tal. Tem um monte de coisa muito interessante, tem um final controverso pra caramba, com coisas que o pessoal não sabe se aconteceu, o que não tá acontecendo. Ou seja, vai ser essas versões animadas também dessas graphic novels do Batman são fantásticas. Eu assisti as outras versões lá do Dark Knight, que tem um monte de histórias, inclusive a que estão baseando pra fazer o filme do Batman vs Superman. E, putz, essas versões animadas são muito, muito, muito boas. E é divertido ver que tem mais versão animada sendo feita das graphic novels, porque elas conseguem manter um pouquinho mais de fidelidade do que os filmes, né? Porque elas não têm que ter aquele apelo massivo para um público super geral que talvez não conheça os personagens tão bem, ou que talvez não vai engolir um assunto com tanta facilidade. Essas adaptações parece que são feitas um pouquinho mais pros fãs do que os filmes, né? Acho que com certeza são feitas mais pros fãs do que os filmes. E aí vocês estão vendo que eu estou utilizando a técnica do grayscale, ou de pintar primeiro o que em inglês o pessoal normalmente chama de values, que eu acho que valores é uma palavra boa para isso em português, que são, na verdade, se concentrando em pintar luz e sombra antes de colocar cor. Eu já falei desse método aqui algumas vezes e tudo mais, mas eu tava vendo o quão importante isso daí realmente é, porque ultimamente eu tava vendo algumas coisas, inclusive um tutorial da Gisele Almeida, que desenha demais, o trabalho dela é fantástico, pinta, colore e cria composição de cena que são fantásticas. E uma das coisas que ela chegou a dizer no tutorial dela, era um tutorial escrito, eu vou deixar aí no link também pra vocês na descrição, era que a cor é a cereja do bolo. Eu não lembro se a frase foi essa, mas os valores são muito mais importantes do que a cor. E novamente eu tive um outro artista falando isso, que era o Don Quaker, que é um dos artistas mais influentes do século XX aí, e é um velhão que simplesmente parece que não existe na internet, mas um cara conseguiu fazer uma entrevista com ele, e ele liberou uns 3 minutos resumidões assim dessa entrevista, e é fantástico o que ele fala. Ele fala assim: desenho, composição e valores. Esses são os 3 elementos mais importantes de qualquer arte, de qualquer pintura. E ele meio que excluiu a cor do pacote, ou ele colocou a cor em quarto lugar, né? Em último lugar vem a cor. A cor vai dar um clima, a cor vai preparar algumas emoções, ou vai dar um destaque, né? Uma coisa que ele diz é que qualquer lugar que você colocar vermelho, o olho vai pra lá. Isso é um dos motivos do Jesus
das figuras dos desenhos clássicos usar tanto vermelho, principalmente na era barroca. Por que ele usava vermelho e azul, né, também? Era porque eram cores muito mais saturadas e mais fortes e levavam o seu olho até a figura. Então eu tava querendo utilizar um pouco desses conceitos, utilizar um pouco disso tudo para tentar criar aí uma versão do Coringa que fosse fiel ao design original do Bruce Timm, que é o artista que fez todas essas artes que eu usei de referência. Ele é o mesmo cara que fez a série animada do Batman, e também é o mesmo artista daquela versão do Clayface que eu já fiz aqui no canal. Fiz um vídeo de do Clayface, do cara de barro, e fiz uma ilustra também. Esse eu tentei ir um pouquinho mais longe do que aquela versão da ilustrada do cara de barro. Eu tentei, apesar que aquela lá tem um pouquinho mais de storytelling, tem bastante mais, né? Isso aí é meio que se fosse somente um retrato do Coringa mesmo. Esse é um retrato. Joker em cores. E o objetivo era manter todas as características fortes dos traços super estilizados e 2D do Bruce Timm e trazer isso para uma renderização pesada em luz e sombra e características mais 3D. Aí eu adicionei também uma fumacinha no fundo e tô pintando ela de verde. E vocês viram que até aqui eu não mexi com cor. Daqui em diante eu vou mexer com cor. E a cor tem uma relação muito importante mesmo com sua pintura no final. Ainda mais no caso do Coringa, que é um personagem colorido pra caramba, né? Ele tem a roupa roxa, ele tem a cara pálida, tem esse batom, lábio escuro, que nessa versão os dentes praticamente amarelos e o olho também. E eu tentei balancear tudo isso e tentar ir criando um equilíbrio entre essas cores. E eu vou fazendo isso com a construção de camadas ali. Agora eu não tenho mais segredos nenhum nas minhas pinturas. Meu workspace aí tá inteiro para vocês ver, para vocês conseguirem observar o que tá acontecendo aí. E eu vou construindo camada em cima de camada de color, camada de overlay e camadas de pintura normal. E eu vou acumulando uma em cima da outra para ir chegando mais ou menos no resultado que eu tô querendo. Aí eu esqueci de pintar aquela bolinha verde, aquele fonfonzinho que ele tem no peito. Uma das coisas que eu queria muito era fazer os olhos vermelhos, para dar justamente para essa ideia de o vermelho vai te chamar a atenção. Putz, não tem nada mais maligno e malvado do que um olho vermelho, né? Não tem. Talvez não sei o que, mas um olho vermelho é muito malvado, não tem como não ser. E eu queria abusar aí de uma iluminação forte que deixasse esses cast shadows, né? O pessoal costuma falar de dois tipos de sombra. Sombra no objeto e a sombra projetada por causa de objetos, né? Então, essa parte das sobrancelhas dele aí, né? Como o olho fica numa cavidade, que nem eu falei naquele tutorial de olhos. E a luz minha tá vindo da esquerda e um pouquinho de trás e do alto. Eu imaginei que essa parte dos olhos dele ia ficar bem escuras, ia ficar bem fechadas. Então essa é meio que uma sombra projetada dessa sobrancelha dele. Assim como tem do nariz dele ali, ó. Tá vendo? Tem uma sombra projetada dura, uma sombra dura. E a sombra projetada tem esse costume de ser uma sombra bem dura, bem forte. Enquanto a sombra do objeto é aquela que vai fazendo uma transição mais suave. E eu tentei juntar tudo isso, todos esses elementos. Também fiz aí, ó, um backlight ali atrás, né? Um rim light, que é uma luz que vai cortar, vai fazer um contorno nesse personagem. E esse é o nosso Joker. Espero que vocês tenham curtido a Speed Art da vez. Eu tentei fazer um negócio legal pra vocês. Se você quer ver a arte inteira, com todos os seus detalhes e pinturas e poros da pele que eu usei com um brushzinho, que eu vou comentar no nosso tutorial de pintura digital. Eu vou falar mais sobre os brushes. É uma coisa que o pessoal tá me perguntando bastante e que realmente eu fiquei devendo pra vocês um pouquinho mais de detalhes sobre os brushes no vídeo de pintura, que não é o dessa semana ou da próxima. Vai ter mais detalhes no que eu tô usando e como eu gosto de usar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Estarei voltando semana que vem, nas próximas semanas. É isso aí, galera. Valeu e falou!